Boa tarde a todos. Iniciamos então a nossa videoaula da parte envolvendo a área da pneumática, onde já tínhamos visto aí os componentes de rede, como dimensionar uma rede pneumática para atender a demanda. Depois também aprendemos a levar em consideração as perdas de carga e chegamos então na parte final da rede, né, que envolve aí a parte de válvulas, os comandos e a parte de atuadores, né? Então, optei por apresentar primeiramente os atuadores, embora eles sejam o elemento final do nosso sistema pneumático. Mas vamos lá, pessoal. Atuadores. Muita gente chama esses atuadores de cilindros, né? Então, o que são esses cilindros ou atuadores pneumáticos? Eles são os componentes que transformam a energia pneumática em energia mecânica. Essa energia pneumática, lembrando, ela é originada lá do nosso compressor, e os componentes, né, que transformam essa energia pneumática em energia mecânica, então, são os cilindros ou os atuadores. São todos aqueles componentes que realizam um trabalho, certo? Realizam um trabalho, desenvolvem uma ação. Bom, em se falando em cilindros pneumáticos, né, aqui eu coloco para vocês algumas partes, né, as principais partes, não digo principais, mas as partes mais básicas, digamos assim, de um atuador pneumático. Então nós temos aqui a camisa, que é a parte externa do cilindro, né, a camisa aqui, a parte externa, que é todo o corpo, na verdade, que envolve ele. Nós temos o êmbolo, né, o êmbolo. Depois temos a haste. E por fim, que não é nessa mesma figurinha, mas na figurinha de baixo, nós temos aqui as entradas de ar comprimido, né? Então essas aí são as principais partes aí dos atuadores pneumáticos. Eu depois na atividade que eu vou solicitar para vocês, eu vou pedir para que vocês identifiquem outras partes além dessas, tá? Só por isso que eu coloquei somente essas quatro aí. Certo, pessoal? Então, essas são os componentes aí, as partes de um atuador pneumático. Bom, como a gente vai utilizar o atuador pneumático, né? Então, para a gente dimensionar ou para a gente selecionar ele, né? A gente tem que partir aí de algumas premissas, né? De algumas informações, né? Então, a mais importante, acredito eu, ou as duas mais importantes qual a força que o cilindro deverá desenvolver, né, no seu trabalho, e qual é a pressão de trabalho que a tua rede está fornecendo, né? Lembrando que e também temos que saber qual é o curso de trabalho, né? O quanto que essa haste vai sair para fora do cilindro, né? Qual é o curso que ela vai ter que ter, certo? Bom, com relação aqui, pessoal, à pressão de trabalho, recomenda-se que a pressão de trabalho não ultrapasse 80% do valor da pressão disponível na rede de ar, né? Então, digamos que tu trabalha aí com 10 bar na rede de ar, e recomenda-se que a pressão de trabalho desse cilindro, então, seja em torno de 8 bares, tá? Que não ultrapasse isto, certo? Então, são três itens a levar em consideração na hora de selecionar um atuador pneumático: força que ele vai desenvolver, pressão de trabalho e qual o curso de trabalho. Com relação à força, né, pessoal, geralmente a gente coloca aí um índice, né, um fator de correção, né, tá aqui nessa tabelinha, ó, né, um fator de correção aí na hora de calcular ou de identificar qual é a força que esse atuador vai fazer, né? Então, no meu caso, vou dar um exemplo aqui da operação de rebitagem, ó, tá? Essa operação de rebitagem aqui, ó, operação de rebitagem. Ela tem que ser, a velocidade de deslocamento tem que ser lenta, com carga aplicada somente no fim do curso. Então, a minha força que eu vou ter que executar lá, que eu vou identificar no meu fator de rebitagem, eu vou ter que multiplicar ela aqui por 1,25, certo? Então, se eu vou ter que fazer lá 100 newtons de força, né, para o meu cálculo de dimensionamento do meu cilindro, eu vou ter que contar como se fosse uma força de 125 newtons para esse quesito, né? Então, 1,25 vezes os 100 lá da força originária que eu tenho lá no meu projeto, certo? Então, alguns
fatores de correção aí, tá? Dependendo da atividade que o nosso atuador vai desenvolver. Bom, agora em termos de classificação dos atuadores, né? Nós temos basicamente 3 tipos, né? Nós temos os atuadores, os lineares, os famosos cilindros, por isso que muita gente chama de cilindros, né? Que são os mais comuns. E o que os cilindros, por que eles chamam de lineares? Por que um atuador linear? Porque ele converte a energia pneumática em movimento linear. Os rotativos, atuadores rotativos, chamados também de motores pneumáticos, né? Eles convertem a energia pneumática em movimento torsor contínuo, certo? Então aqui, pessoal, a gente pode dar um exemplo básico desse sistema aqui, que é as brocas de dentista, né? Certo? Um exemplo bem tradicional e que todo mundo já deve conhecer. E os oscilantes, o que é o oscilante? Ele converte energia pneumática em um movimento torsor também, só que esse movimento ele é limitado por um determinado número de graus. O que significa isso, pessoal? Ele não dá a volta toda, né? Ele não faz os 360. Ele atua só num determinado número de graus que você pode aí também acabar regulando ele no momento de você colocar ele para fazer o funcionamento dele na linha, tá? Então, lembrando os tipos, né? Lineares, rotativos, os famosos motores pneumáticos, e os oscilantes. 3 tipos. Dentro desses tipos aqui, pessoal, né, dos lineares, rotativos e oscilantes, existe uma gama muito grande aí de tipos de cilindro, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, principalmente a parte dos lineares, os mais comuns, tá? Depois a atividade que eu vou passar também, eu vou pedir que vocês pesquisem aí nos materiais disponibilizados para vocês, mais uns 2 ou 3 tipos de cilindros aí que eles vão poder ser linear, rotativos ou oscilantes. Bom, os lineares, pessoal, o primeiro cilindro linear mais simples que tem é o cilindro de simples ação. O que significa isso, pessoal? Ele realiza o trabalho em um único sentido do movimento, né? Então, só vai fazer força, vamos dizer assim, no avanço ou no retorno dele, tá? Somente em um dos sentidos. Então, dentro do cilindro de simples ação, eu tenho aí 3 tipos básicos, tá? O cilindro de simples ação com retorno por mola, letrinha A aqui. Então, onde é que está esse cilindro aqui nesse exemplo? Aqui nessa figurinha aqui, pessoal, tá? Então, olha aqui, ó, vejam a simbologia dele aí, né? Como é que é essa simbologia aqui, ó, do cilindro, né? Depois de um diagrama pneumático, quando vocês encontrarem esse símbolo, significa que ele é um cilindro de simples ação, retorno por mola. Isso aqui, ó, esses triângulozinhos aqui dentro do cilindro, nada mais, nada menos que a mola dele. E aqui embaixo, ó, pessoal, aqui nós temos a entrada de ar, né? Então, a entrada de ar entra aqui na câmara traseira, empurra o cilindro para fora e quando você tira a pressão do sistema, a mola faz ele retornar para a posição de origem, né? Então, ele é um cilindro que originalmente ele está com a haste recuada, certo? Bom, depois nós temos outro cilindro, né? Letrinha B, o cilindro de simples ação com avanço por mola e retorno por ar comprimido. Está aqui a figurinha, ó, pessoal, certo? Olha a simbologia dele aqui. Olha onde é que está a entrada de ar comprimido aqui, ó, na câmara dianteira e não na traseira como estava aqui no avanço por ar e retorno por mola, né? Então aqui é o avanço por mola e retorno por ar. Então originalmente a posição desse cilindro está com a haste estendida, né? Quando o ar for liberado para entrar nele através de uma válvula, que nós vamos ver na aula que vem, esse ar vai entrar e vai comprimir essa mola, né? No momento que eu aliviar a pressão, a mola faz ele retornar para a posição original, inicial dele, que é com a haste estendida. E por fim aqui, nós temos o terceiro tipo de cilindro simples, né? De simples ação, novamente, que ele realiza trabalho apenas num sentido, que é o cilindro de simples ação com retorno por força externa. Está aqui a figurinha, né? Simbologia dele está aqui, né? Então, qual é que é o esquema? Eu tenho uma pressão aqui, ó, né? Pressão ali do ar está entrando nele aqui nessa figurinha
e eu desloco essa carga para cima. No momento que eu retirar a pressão, o próprio peso da carga vai fazer que o cilindro retorne à sua posição original. Então, esses são aí os 3 tipos de cilindro de simples ação mais básicos que tem. Existem outros, tá, pessoal? Mas, como eu falei antes, há uma gama muito grande de tipos de cilindros aí que existem na área da pneumática. Bom, tirando os cilindros de simples ação, né, continuamos aqui nos cilindros ainda nos atuadores lineares, né? Então, temos aí o cilindro de dupla ação. O que é isso, pessoal? Né? O de dupla ação, então, ele realiza o trabalho em ambos os sentidos. Na ida da haste, né? Quando a haste sai e quando a haste retorna. Né? Certo? Então, aqui temos um exemplo de simples ação, ó, de dupla ação. Olha aqui a simbologia dele. Ó. Então, eu tenho entrada de ar na câmara traseira e na câmara dianteira. Então, ele realiza o trabalho nos 2 sentidos, né? Tanto quando ele vai para lá, quanto ele retorna para cá, certo? Mas atenção aqui, pessoal, que eu coloquei aqui no slidezinho, ó, tá? Existe uma diferença quanto ao esforço desenvolvido. As áreas efetivas de atuação da pressão são diferentes. A área da câmara traseira é maior que a da câmara dianteira, pois na câmara dianteira deve-se levar em conta o diâmetro da haste, né, pessoal? Então, vou tentar fazer um desenho com o mouse aqui, não me perdoem a tortura aqui. Então, só vou desenhar aqui só como se fosse um embluzinho. Então, aqui, ó, pessoal, vejam bem aqui, ó, eu tenho toda essa área aqui na câmara traseira dele que eu posso utilizar com a pressão do ar, né? Já na câmara dianteira, eu tenho que desconsiderar o diâmetro da haste que está aqui, ó, né? Então, eu só vou fazer pressão em alguns pontos, né, aqui em cima da minha área. Eu não vou poder utilizar a área da haste. Por isso que é menor, consequentemente, a força no momento do recuo pela câmara dianteira, quando ele entra pela parte da frente do cilindro, a força executada pelo cilindro é menor do que quando o ar entra aqui pela câmara traseira. Beleza? Então, assim, é um cilindro, então, linear, né? Um atuador linear que realiza trabalho em ambos os sentidos, chamado então cilindro de dupla ação. Temos aqui alguns cilindros normalizados, né? Vejam bem aqui para a simbologia, pessoal. Ó. Eu já posso identificar que esse aqui é um cilindro de dupla ação, porque ele tem entrada na parte traseira e na parte dianteira do cilindro, né? Então, ele é um cilindro de dupla ação, linear, de dupla ação. Porém, ele é normalizado. O que significa isso? Ele tem alguns parâmetros definidos por normas. Basicamente é isso. Então, isso fica um pouco mais fácil, né? Me facilita a intercambiabilidade desses componentes. Né? Então, está aqui. Ó, com o objetivo de proporcionar intercambiabilidade em nível mundial em termos de equipamento, uma tendência natural dos fabricantes é a de reproduzir ou de produzir dentro de sua linha componentes que atendam a normas técnicas internacionais. Então, isso vai ser o que lá, pessoal? De repente, com o diâmetro da haste, o material da carcaça, né? Algumas coisas normatizadas. Eu não conheço muito a fundo essas normas, não colhei essas 2 normas aqui, mas basicamente eles normatizam algumas coisas, né? E as outras ficam similares a características dos cilindros convencionais, tá? Então, vejam bem aqui, ó, desta forma, desde o material construtivo, aqui no que eu estou, desta forma, desde o material construtivo até suas dimensões em milímetros, são padronizados. Né? Nos demais, todas as outras características funcionais são similares às dos cilindros convencionais. Então, basicamente, o cilindro normalizado para facilitar a intercambiabilidade. Beleza? Passamos para o próximo, aí, então, cilindro, o atuador linear, com haste dupla. Né? Mas qual é a diferença, pessoal, de dupla ação? O de dupla ação, ele tem uma haste só e entrada na frente do cilindro e na traseira, certo? O de haste dupla, ele tem 2 hastes, uma aqui, outra aqui desse lado, conectadas ambas no mesmo êmbolo, certo? Então, este cilindro de dupla ação, de haste dupla, vem encontrando grandes aplicações na indústria. Ele possui 2 hastes unidas ao mesmo êmbolo. Ó, tá?
Enquanto uma das hastes realiza trabalho, a outra pode ser utilizada no comando de fins de curso ou dispositivos que não possam ser posicionados ao longo da haste oposta, né? Então, eles trabalham em sincronismo, né, pessoal? Quando uma haste avança, automaticamente a outra recua, porque elas estão ligadas no mesmo êmbolo, beleza? Simbologia de um cilindro de haste dupla aqui do ladinho, tá, pessoal? Isso aqui é no momento que vocês forem fazer a leitura de diagramas pneumáticos, ou na hora de você fazer uma montagem de um diagrama pneumático, onde a gente pode usar alguns softwares que eu vou mostrar mais para frente para vocês, como o FluidSync, por exemplo, você vai ter que saber essas simbologias aí para pegar o atuador correto. Então aqui temos aí um outro tipo de cilindro, tá? Também continua sendo um cilindro aí num atuador linear, porque ele só está trabalhando em linha reta, mas ele é um cilindro de impacto, né? Um cilindro específico. Ele recebe essa denominação devido à força a ser obtida pela transformação de energia cinética. É um cilindro de dupla ação especial com algumas modificações, né? Então ele é utilizado quando se necessitam de grandes forças durante curto espaço de tempo, como é o caso de rebitagem, gravações, cortes, estampagens e etc. Né? Então, quando a gente for dimensionar ou projetar um cilindro, ou querer montar uma rede, ou fazer uma máquina, né, que a gente para atender uma demanda nossa da nossa empresa, e vou precisar fazer estampagem, rebitagem ou uma força um pouco maior, vou utilizar então um cilindro de impacto, né? Sempre atentando aí para a simbologia do atuador, certo, pessoal? Então, seguimos à frente aí. Agora um outro tipo de atuador, né, que são os atuadores rotativos ou motores pneumáticos. A simbologia dele aqui como mudou, tá? Então aqui temos a simbologia dele. Aqui eu tenho uma figura aí padrão, tá? Dos cilindros rotativos, aí, dos atuadores rotativos, né? Eixo chavetado, tá? Entradas de ar comprimido, as palhetas atrás, né? E o corpo aqui em aço fundido. Aqui alguns exemplos, tá, pessoal, de atuadores rotativos, tá? Com engrenagem planetária, com engrenagem dentada, né? E aqui com uma engrenagem sem fim, né? Bom, os atuadores rotativos, os motores pneumáticos, né, as características deles aí, ele pode ser colocado em carga até que pare, sem perigo que se danifique. A construção tem sido pensada para suportar as mais altas exigências de calor externo, vibrações, golpes e etc. Nas versões standards, todos os motores são reversíveis, né, pessoal? Todos os motores são reversíveis. Bom, aí vocês podem me perguntar como é que eu vou fazer essa reversão, né? Um motor elétrico, por exemplo, eu devo ter lá um motor elétrico, eu vou ter um comando, eu vou ter um painel de controle, né? Eu vou ter alguma chave que faça essa inversão do motor, né? No caso do motor pneumático, as inversões elas se dão como que eu poderia fazer? Invertendo a entrada e a saída de ar, né? Onde eu conectei a entrada, agora eu conecto a saída e vice-versa. Assim o ar vai fluir num fluxo diferente, um fluxo inverso, e vai acontecer a inversão. Uma outra característica desse motor pneumático é que ele pode partir e parar continuamente sem que se danifique, né? Então aqui está em operação, parou, está em operação, parou, né? Isso não vai te dar aqueles picos, é como geralmente acontece num motor elétrico. Os atuadores ainda rotativos, né, voltado para as características dele, né, ele tem um peso menor do que de um motor elétrico, né, o peso dele é menor. Ele pode ser utilizado em condições mais exigentes, pode ser de construção mais simples, a facilidade da manutenção é muito maior, visto que não tem aqueles polos, não tem um bobinamento, né? E ele é mais seguro, pessoal, tá? Graças à sua construção com pouca quantidade de partes móveis, né? E também por não ter a parte elétrica junto, né?
Então aqui eu coloquei um símbolozinho da dinamite aqui, até envolver de repente um ambiente explosivo, então eu vou evitar que não tenha aquelas faíscas, né? Então ele se torna um pouco mais seguro do que o motor elétrico. Bom, a outra variação, né, dos atuadores, pessoal, é o oscilador pneumático, né? Lembrando que eu tenho classificação em 3 tipos, né, que são os lineares, os rotativos e os osciladores. Então, lembrando, o oscilador ele não desenvolve o giro total em 360 graus. Né? Isso que difere, ele não é contínuo, ele é limitado por um determinado número de graus. Né? Então, eles podem fazer milhares de ciclos, as características, né? Incorporam características que proporcionam milhões de ciclos de operação. A fabricação em alumínio e aço inoxidável, então, permite a operação em ambientes agressivos. Né? Com isso, eu evito a corrosão, como a gente vai ver para frente ali, que é uma das causas das falhas dos cilindros. Né? Eu também evito aqui, pela precisão dos mancais termoplásticos e autolubrificantes, que eles possam continuar a operação mesmo sem lubrificação. Né? Isso aqui me faz muito lembrar daqueles, para vocês tentar identificar dos rolamentos blindados, né? Que eles não precisam de lubrificação, ou seja, ele já tem a lubrificação prevista para a vida dele lá dentro da blindagem. Né? Então, essa compatibilidade, né, com o ar seco faz, então, uma excelente escolha para um trabalho em ambiente onde se produzem produtos eletrônicos, alimentos, embalagens e em salas limpas. A rotação é pré-fixada na fábrica ao nominal de 90 ou 180 graus, né? Ou seja, 90 graus ou os nossos 180 aí, né? Bom, continuando aqui, só pessoal, eu botei essa figurinha do lado aí para identificar aqui um tipo, né, de oscilador, né? Lembrando na fotos acima aqui do nosso rotor, né, do motor pneumático, né? Eu estou tocando aqui essa engrenagem sem fim que faz girar aqui, né? Vejam bem aqui, ó. Aqui eu tenho as entradas de ar, né? Então entra ar aqui, sai para cá. Ele está girando essas palhetas que estão ali, que por fim giram o sem fim, que conectado à engrenagem vão fazer esse motor trabalhar continuamente aqui sem limitação de giro, né? Já o oscilador, veja só a diferença aqui, ó, né? Ele não trabalha com a engrenagem sem fim, mas eu só coloquei um exemplo aqui de um oscilador tradicional que é por cremalheira, tá? Vejam bem aqui, ó, pessoal, aqui, ó, que a gente consegue enxergar bem o funcionamento do oscilador. Essa partezinha aqui, esse eixo chavetado aqui que vocês estão vendo, ó, aqui que tu vai conectar lá o outro elemento que tu quer que oscile lá, uma pazinha, um braço, enfim, alguma coisa do gênero, certo? É nesse eixozinho ali. Então, o que acontece aqui, ó, é que quando o ar entra na câmera, né, o cilindro avança, a haste avança, essa haste por sua vez é a cremalheira, como vocês podem perceber aqui, ó, né? E faz com que essa engrenagem, então, quando a haste está se saindo para fora do cilindro, essa engrenagem gira no sentido anti-horário, certo? Quando a haste retorna, né, quando você tira a pressão ali do trabalho, ou quando a pressão entra na câmara dianteira do cilindro, esta cremalheira retorna para a posição lá e esta haste, consequentemente, a engrenagem gira no sentido horário, fazendo então a oscilação, né? Quando a haste sai, sentido anti-horário. Quando a haste retorna, sentido horário, certo? Então, transformam o movimento linear do cilindro de dupla ação num movimento rotativo com ângulo limitado de rotação. E esse aí são os atuadores osciladores, tá? Símbolozinho, tá ali o bichinho, certo? Para finalizar aqui então a apresentação, pessoal, coloquei aqui 5 causas de falhas em atuadores pneumáticos, né? Que é o esforço fora do eixo, né? A contaminação do ar comprimido, erros de fabricação, operação fora dos limites estabelecidos e corrosão por agentes externos.
Então, esforço fora do eixo, pessoal. O que significa isso? Vamos olhar essa figura. Não, nem todas essas figurinhas aqui identificam as falhas, tá? Mas eu botei essa aqui porque representa bem o esforço fora do eixo aqui, ó. Certo? Então eu tenho uma carga aqui, essa carga faz um P, né? Exerce uma força F para baixo aí, ó. E eu não tenho apoio aqui, né? Então o que acontece aqui? Quando essa haste começa a ficar muito longe, né, do ponto de apoio aqui do mancal, quanto mais longe, né, lembrando lá nas nossas aulas de resistência dos materiais, o momento no ponto, né, força vezes distância vai aumentando, e esta haste aqui, ela está sujeita então à flambagem, e isso vai causar uma série de problemas aqui no nosso mancal, tá? Então, geralmente o pessoal costuma chamar isso aqui também de montagem com carga lateral, tá, pessoal? Quando o esforço está no sentido perpendicular ao eixo, tá certo? Bom, a contaminação do ar comprimido, pessoal. Como é que a gente já falou isso nas aulas, né? Quando estávamos em aula presencial ainda, sobre a contaminação do ar comprimido. Que ela pode se dar por quê? Pelos sólidos, né? Por óleos e por água, certo? Então, os sólidos, às vezes tu está em um ambiente muito abrasivo, tá? Uma fundição, por exemplo, certo? Então, tu tem um cilindro, um atuador pneumático num ambiente com uma fundição, tu está muito sujeito à contaminação por sólidos, né? Eles vão entrar, vão ficar agarrados na haste do cilindro, isso vai danificar o selo, vai danificar a haste, a lubrificação, enfim. A água, a gente sabe que quando a gente trabalha com ar comprimido, nós temos a contaminação por água, né? Já vimos também que a gente pode usar lá os equipamentos e componentes de uma rede pneumática para diminuir a incidência de água dentro da tubulação de ar. Erros de fabricação, todo mundo está sujeito a isso, né? Pode ser ele na camisa, pode ser na haste, pode ser no êmbolo, pode ser nos selos. Operação fora dos limites estabelecidos. O que é isso, pessoal? Eu tenho lá um cilindro que eu estou operando, de repente, ele sempre no máximo, né? No máximo do curso. Então, ou estou colocando, não regulei direito, estou avançando um pouquinho. Então, sempre quando ele chega na final do curso, ele bate com o êmbolo na camisa, certo? Ou a pressão, ou a força de trabalho exercida pelo cilindro é maior do que a qual a haste foi projetada, né? E corrosão aqui por agentes externos, né? Vou dar um exemplo que estou usando aí um atuador pneumático numa indústria química, ou estou numa marmoraria, certo? Onde tem água, corrói tudo, certo? Salubre, por exemplo. Então, pode vir a acontecer desgaste dos selos, da haste, a ferrugem que é originada da corrosão, enfim, todos esses detalhes aí podem ocasionar aqui, então, falhas dos nossos cilindros. Então aqui só aquele exemplo novamente, né, pessoal, da montagem lateral ou da carga lateral aqui, né? Então aqui, ó, setinha flambando aí ou fazendo um esforço de torção na nossa haste. Beleza, pessoal? Esse é o meu último slide. Eu acredito que tenha mais tipos aí de cilindros, né? Que eu vou pedir para vocês tentar identificar mais uns 2 ou 3 nas nossas atividades. Uma apresentação rápida, eu coloquei o básico dos atuadores, né? Mas o importante é a gente saber identificar, né, os lineares, os rotores e os osciladores. E saber também quando usar cada um. Certo, pessoal? Mais à noite estaremos online aí via Google Meet para dúvidas e também depois eu coloco a atividade para vocês desenvolverem. Valeu, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.